Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é quadrinhos. Hoje eu separei aqui pra gente conversar a saga do Batman Volume 1. Uma coleção que a Panini está lançando, né? Esse primeiro volume tem aproximadamente aí 160 páginas, com a proposta de trazer as histórias do finalzinho dos anos 80 em ordem cronológica. É um período interessante do Batman, tem muitas histórias bacanas, né? E é um período de transição também, porque eu vou começar a mostrar para vocês daqui a pouco, mas essas histórias saíram originalmente entre 1986 e 87, lá nos Estados Unidos. Então era aquele período imediatamente posterior à crise nas Infinitas Terras. Então essas histórias, elas meio que estão num período aí de transição entre o Batman pré-crise e pós-crise, até porque algumas delas foram escritas antes, né, da crise. Então a gente ainda tem ali algumas nuances do Batman que depois meio que foram abandonadas por conta da reformulação da crise nas Infinitas Terras. Fora isso, a gente tem de interessante para comentar o seguinte. Bom, primeiro, aqui, ao contrário de em outras coleções intituladas a saga, né, que agora a Panini está fazendo isso, saga do Demolidor, saga dos X-Men, enfim, aqui a gente não tem histórias inéditas, tá? Então tudo que tem aqui nesse volume já foi publicado algumas vezes no Brasil, seja em formatinho, seja em outras edições especiais, mas se você não tem nenhuma dessas, ou se você gosta de ter um material organizado em questão cronológica, como aqui está anunciando, essa aqui é uma boa opção. Essas histórias que a gente vai ter aqui, elas foram escritas por um time bacana, um time de respeito, inclusive. A gente vai ter aqui, Alan Moore, Max Allan Collins, que talvez você não esteja ligando o nome da pessoa, ou talvez você nem conheça, mas ele também é responsável por um quadrinho bacana que virou filme, que é a Estrada da Perdição. Então aqui a gente vai ter as primeiras histórias que ele escreveu para o Batman, né? E a gente vai ter aqui também o Mike W. Barr, que também escreveu histórias bacanas e clássicas do Batman, como por exemplo Batman Ano 2, que eu já comentei aqui no canal, vou deixar aqui no card se você quiser ver ou rever, beleza? No time de desenhistas, a gente também tem nomes de respeito. A gente vai ter aqui Alan Davis, vai ter Dennis Cowan, vai ter Norm Breyfogle e vai ter Jim Starlin, entre outros, tá? Mas assim, só para dar uma ideia geral para vocês, beleza? Então assim, sem mais delongas, vamos lá. A edição vai abrir com Batman 402 e 403. Então a gente vai ter aqui, olha, uma história escrita pelo Max Allan Collins, tá? A estreia dele escrevendo histórias do Batman, com desenhos do Jim Starlin, tá? Eu de fato não me recordava assim, do Jim Starlin ter desenhado histórias do Batman. Eu lembro das histórias que ele escreveu, que foram bem marcantes também. Mas aqui a gente ainda tem ele num traço meio cru, na minha opinião, né? Ainda estava refinando o estilo. A gente vai ter aqui um Batman com 2 metros de antena aqui, né? Isso aqui não é a orelha da máscara, né? Isso é mais para antena, enfim. Então olha só. Mas, de qualquer modo, é uma curiosidade, né? Essas primeiras duas histórias, elas vão mostrar o Batman lidando com um impostor, né? Tá aqui, ó. O cara que começa a se vestir como Batman também, começa a agir como vigilante de uma forma mais implacável e tal. Então a gente vai ter aí o confronto entre esses dois personagens. A primeira história, olha, sendo desenhada pelo Jim Starlin. Um detalhe interessante. Aqui, toda vez que vocês verem o Robin, a gente está na fase do Jason Todd, tá? Segundo Robin. Seguindo adiante, a próxima história que vai concluir essa questão ó, de novo aqui, a antena do Batman. De verdade, eu me impressionei com isso aqui. Olha só, negócio desproporcional, mas enfim. A segunda história que vai concluir essa questão do impostor, né, vai ser desenhada pelo Dennis Cowan, tá? Que também eu curto bastante o traço dele, desenhou várias histórias do Questão, né, enfim, que eu também já comentei, inclusive aqui no canal, a incursão mais recente do Dennis Cowan com Questão, vou deixar aqui também, se alguém quiser conferir, uma história bem legal. E aqui, o tal do impostor, ele acaba por acidente, olha, deixa eu separar aqui pra vocês, ele acaba por acidente encontrando a Batcaverna e tal, e rouba o Batmóvel, enfim, pega um uniforme original do Batman. Enfim, é uma história divertida, mas sem grandes reviravoltas. Não é uma história marcante, mas é uma história divertida, enfim. Em seguida, encerrada essa questão do impostor, a gente vai ter aqui, olha, a Detective Comics, que vai ser a estreia do Mike W. Barr escrevendo, né, as histórias do Batman, com um traço do Alan Davis, tá? Aqui o Alan Davis, ao contrário dos outros, ele já estava num traço bacana, num traço bem próximo, né, do estilo dele atual. Então eu curto bastante o traço do Alan Davis. Isso por si só para mim já vale a história. Mas aqui, para mim, é um exemplo clássico também daquilo que eu comentei lá no início, dessa fase de transição aqui, porque a gente vai ter uma pegada mais cômica, né, do Mike W. Barr, uma história que talvez vá fazer ali algumas referências à série, né, de TV da década de 60 do Batman, né, ter uma pegada mais humorística. A gente vai ter aqui o Coringa, né, como o palhaço do crime, aquela história toda. Inclusive a gente tem uma referência direta, olha, à série de TV, que uma hora o Robin fala aqui, assim, eles vão para uma biblioteca, e aí o Robin manda aqui, ó, deixa eu tentar aproximar, um Santo Gutenberg, Batman.
que era o bordão que geralmente era utilizado na série, né? E aí o Batman dá uma chamada nele, olha, nunca mais faça isso, tá? Então, enfim, uma brincadeira que o W. Barr fez com a série, né, dos anos 60 e tal, que era conhecida por esses bordões do Robin e tudo mais. Outra coisa que é interessante a gente destacar aqui é a presença da Mulher Gato, tá? Então eles estavam agindo aqui meio que como um trio, né? Batman, Robin e Mulher Gato. A gente tinha aqui um certo relacionamento já entre o Batman e a Mulher Gato, mas como eu falei, essas histórias especificamente foram escritas antes da Crise nas Infinitas Terras, então elas já tinham alguma pegada da cronologia anterior, até pelo próprio uniforme da Mulher Gato e tal. Uma outra coisa que é interessante, uma curiosidade, né, da gente mostrar aqui, olha só, quando eles estão no museu, eles encontram aqui uma réplica da máquina voadora do Leonardo da Vinci, que serviu de inspiração para o Bob Kane criar, né, a asa delta do Batman, né, ou alguma coisa nesse sentido. Então só um detalhezinho pra gente complementar. E aqui as histórias vão seguindo nessa fase do Mike W. Barr e do Alan Davis. E a gente vai ter entre elas, olha, inclusive aqui da capa edição aqui, um confronto com o Espantalho. Essa aqui é interessante a gente comentar pelo seguinte, vai ser um uso diferente do gás do medo do Espantalho. Ele vai criou uma fórmula nova que vai tirar o medo das pessoas e não colocar. Então assim, as pessoas ficam mais temerárias, ficam mais ousadas e fazem as coisas sem avaliar os riscos, né? Justamente porque elas não têm medo. Então começa a acontecer uma série de mortes e aí o Batman e Robin vão investigar essa história. O Batman acaba sendo afetado, né, por essa nova fórmula do Espantalho. E uma curiosidade interessante aqui é que no finalzinho da história, depois que está resolvido tudo, o Batman fala que ele conseguiu sobrepujar essa fórmula do Espantalho, se concentrando nas coisas que ele de fato teria mais medo que acontecesse. E ele não diz o que é pro Robin, né? O Robin pergunta, mas ele não diz. Só que aqui no finalzinho vai mostrar, olha, que é justamente o medo que o Batman tem que o Jason Todd morra. Curiosamente, foi o que de fato aconteceu alguns anos depois. Salvo aí o engano da minha memória, em 1989 a gente tem uma saga escrita pelo Jim Starlin, inclusive, né, que eu mostrei no iniciozinho do vídeo, onde a gente vai ter a morte do Jason Todd. Então, só um detalhezinho interessante, muito provavelmente quando essa história aqui do Mike W. Barr foi escrita, não se falava ainda, né, da morte do Jason Todd, mas acabou se tornando um detalhe interessante, né? E pra gente fechar aqui essa edição, pra mim a melhor história, que por si só já vale, né, a edição, são essas aqui publicadas no Batman Anual 11, tá? A gente vai começar primeiro aqui na capa, né, que é uma capa do John Byrne com o Ed Hennigan, né, também um diferencial. E a primeira história vai mostrar aqui um confronto do Batman com o Cara de Barro 3, o Preston Payne, tá? Que hoje em dia acho que nem existe mais, eles acabaram criando um personagem só que incorporou todos os caras de barro e tal, mas aqui a gente ainda tinha esse personagem, que ele tinha um toque meio que derretia as pessoas, então ele foi afetado por uma fórmula lá que deixou ele disforme, então ele tinha que usar meio que essa armadura aqui e tal, e o toque dele fazia as pessoas, era meio ácido, uma coisa assim. Então o lance aqui é que essa história foi escrita pelo Alan Moore, e pra mim é um exemplo daquele negócio seguinte, que tinha tudo pra dar errado, poderia ser uma história horrível se ela tivesse sido escrita por alguém menos competente. Mas o Alan Moore, ele conseguiu ter uma sacada e uma forma de contar a história que é extremamente interessante. Porque assim, a gente vai começar aqui a trama com o Cara de Barro lembrando o último confronto que ele teve com o Batman e tudo que ele fez até então. Ele acabou se refugiando num shopping center e desenvolveu um relacionamento amoroso com uma manequim, né, do shopping. Então aí a gente vai ter aqui uma história que vai abordar a questão do delírio, né, da loucura, né, das criações do Cara de Barro em relação à manequim, que ele obviamente não vê como uma manequim, vê como uma pessoa e tal. Mas assim, a maneira como o Alan Moore conta é muito criativa, muito interessante e assim, torna a leitura extremamente agradável e você fica até ansioso para ver o que vai acontecer e tudo mais. E o Cara de Barro fica com ciúme da manequim e tal. Então, enfim, mostra toda a vida cotidiana, né, entre aspas, deles no shopping. Ele se esconde de dia e só encontra com ela à noite. Ela trabalha na seção de roupas para a noite, né? Então, enfim, umas viagens, umas doideiras assim, mas que funcionam muito bem da forma como o Alan Moore conta a história. Obviamente, com o passar do tempo, até por essa questão de ciúmes e tal, ele acaba fazendo uma besteira lá, matando um guarda lá do shopping, e aí o Batman vai ser atraído, né, pro caso, e aí vai ter a resolução da história no conflito entre eles dois, né? Batman e Cara de Barro 3. Mas é uma história interessante, é uma história bem contada, né, a partir de uma ideia diferente, inusitada, né, que foi transformada numa história extremamente interessante, na minha opinião, por conta do talento do Alan Moore. E pra gente fechar, a última história vai ser Pássaro do Amor,
que vai ser com o Pinguim, desenhada, né, pelo Norman Breyfogle e escrita pelo Max Allan Collins. E também era o tema dessa edição anual do Batman, né, eram vilões apaixonados. Né? Então aqui a gente vai ter uma tentativa do Pinguim de se regenerar por conta de uma paixão e tudo mais. Ele monta uma fábrica de guarda-chuvas. Assim, uma história simplesinha, mas também é interessante a abordagem que é feita aqui. Eu particularmente curto bastante o desenho do Norman Breyfogle. Aqui, na minha opinião também, ele ainda não está no auge, mas ele criou um estilo do Batman, deixa eu aproximar aqui pra vocês, que eu curto bastante, com esse jogo de sombras aqui que ele faz às vezes, um Batman mais esguio, que me dá a impressão de ser um personagem mais ágil e tal, então ele tem uma leveza assim de movimento quando ele tá agindo. Aqui não, a gente não vai ter muitas cenas de combate, né? Mas o Breyfogle desenhou várias histórias que provavelmente vão estar nos próximos volumes dessa coleção aqui, que eu particularmente acho bem legais e bem interessantes. É um artista que eu realmente aprecio bastante o traço. Infelizmente ele já faleceu, né? Mas enfim. Então aqui a gente vai fechando, né, a edição. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, né? O que vocês acham? Já conheciam essas histórias? Querem que eu comente outros volumes aqui da saga do Batman, né? Então, vou ficando por aqui. Se você curtiu a revista, confere aí na descrição do vídeo nosso link maroto. E a gente se encontra na próxima resenha.